Já pensou que legal seria se você pudesse fazer uma avaliação física da palma da sua mão apenas com uma foto de celular e essa avaliação ser mais precisa do que até mesmo uma avaliação de bioimpedância? Eu sou Bruno Manteiro e fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Alguns pesquisadores vêm desenvolvendo um algoritmo que se chama VBC, Visual Body Composition, que se trata justamente de um aplicativo de telefone, de smartphone, onde você tira uma foto e essa foto, através de um algoritmo, ela prediz o seu percentual de gordura. E saiu um estudo recente agora, nos últimos meses, onde eles fizeram uma comparação entre alguns usuários que fizeram uso deste aplicativo e vários tipos diferentes de avaliar a composição corporal. Dentre elas estavam várias bioimpedâncias, tanto bioimpedâncias para consumidores quanto bioimpedâncias profissionais, e também DEXA, que é hoje o padrão ouro de avaliação de percentual de gordura e de composição corporal. E o mais interessante é que este algoritmo ele ficou muito próximo, se aproximou muito dos valores do DEXA, muito mais do que a própria bioimpedância, que na verdade algumas delas nem são tão precisas assim, e é necessário fazer um protocolo muito bem feito para que a avaliação seja realmente precisa. Mas olha só que interessante, eu já imaginava que isso iria acontecer em algum momento. Cada vez mais os algoritmos, a tecnologia vai tirar o lugar, né, de muitos profissionais, de muitas profissões, inclusive fazendo avaliações físicas. Mas uma ideia que eu quero trocar com vocês aqui é justamente o seguinte: o que fazer com esse dado, né? O que fazer com essa avaliação, esse percentual de gordura? Cada vez mais vem aumentando a necessidade das pessoas quererem avaliar percentual de gordura, né? Muitas vezes elas vão consultar com um nutricionista e elas perguntam: mas tem bioimpedância? Faz avaliação física? As próprias academias aumentando cada vez mais a quantidade de avaliações físicas porque as pessoas querem saber o seu percentual de gordura. Mas para que saber esse número, né? Qual que é o real propósito? As pessoas querem saber o quanto elas têm de gordura, mas o que isso representa para elas, no resultado delas? Esse é o grande questionamento que eu tenho a fazer, o quanto isso vai realmente ajudar na mudança de hábitos e no resultado final. Porque o que a gente sabe é que muitas vezes o protocolo de avaliação não é muito preciso. Então, se nós vamos fazer a avaliação através de uma bioimpedância, ele pode ter uma margem de erro de até 30% muitas vezes. E isso também vai depender da hidratação do paciente, se ele se alimentou antes, o que ele comeu no dia anterior. Tudo isso influencia na avaliação da bioimpedância. Da mesma forma como a avaliação de dobras, né? Onde a maior influência está na própria experiência, na expertise do avaliador. Muitas vezes o avaliador ele tem pouca experiência, ele não sabe fazer avaliação de dobras e isso pode dar uma margem de erro bem significativa de uma avaliação para outra. E aí muitas vezes o que acontece é que o paciente retorna, ele melhorou seus hábitos, ele está dormindo melhor, ele está com o intestino funcionando melhor, ele está se sentindo mais disposto e por muitas vezes uma questão de margem de erro de avaliação de dobras ou de avaliação de bioimpedância, parece que esse paciente não evoluiu, parece que ele até regrediu no resultado e isso acaba muitas vezes prejudicando todo o processo porque ele vai ficar chateado, ele vai ficar desapontado e ele não vai perceber ou ele vai dar menos ênfase, menos foco ao que realmente importa, que são as melhoras na sua qualidade de vida de um modo geral e não apenas na composição corporal. Então isso pode vir a ajudar muito, sem sombra de dúvidas, ainda mais com o crescimento das consultas digitais, né, do modo online de se atender, onde a gente não consegue estar fazendo uma aferição de dobras no paciente, mas um aplicativo desses pode ser mais um preditor de resultado que eu acredito que em conjunto com os demais, avaliando peso, avaliando rotina, avaliando adesão, pode ser mais um preditor de resultado onde a gente utiliza em conjunto com os demais e aí sim consegue formar, né, o resultado e a evolução do paciente. Mas esses estudos ainda são muito limitados, apenas estão iniciando. O N desse estudo, né, o número de participantes desse estudo, ele foi muito pequeno, foram 130 e poucas pessoas, se eu não me engano. Nós também precisamos ter cuidado em avaliar a composição corporal dessas pessoas.
os diversos perfis de cada pessoa, né? Então, pessoas mais altas, mais baixas, mais novas, mais velhas, com percentual de gordura, né? Nós temos atletas com percentual de gorduras muito baixos, pessoas obesas com percentual de gordura muito alto, e nós temos que avaliar se esse algoritmo ele responde a todas essas populações da mesma forma. Então, ainda é muito cedo para a gente conseguir avaliar isso, né? Mas é um início, é um resultado otimista de mais uma ferramenta aí para o nosso trabalho, para poder estar ajudando, e até mesmo para as pessoas que querem ter um controle mais próximo do seu percentual de gordura, podendo estar fazendo isso da sua própria casa. Um outro ponto muito importante da gente levar em consideração é que nenhum desses métodos de avaliação corporal que a gente tem por aí, eles não avaliam a diferença entre gordura subcutânea e gordura visceral, sendo essa a diferença mais importante, mais relevante para a nossa saúde, sendo que a pessoa pode, em função de mudanças de estilo de vida, mudanças de dieta, ter uma redução de gordura subcutânea, mas um aumento de gordura visceral. O que isso pode, muitas vezes, mascarar uma piora na condição de saúde desse paciente. Ele pode muito bem ter reduzido visualmente o seu percentual de gordura, mas estar aumentando gordura entre os seus órgãos, o que é extremamente prejudicial para a saúde. Da mesma forma em que pode acontecer do paciente aumentar a gordura subcutânea, o seu percentual de gordura através de uma aferição de dobras, por exemplo, e através de mudanças na qualidade da dieta e no seu nível de atividade física, na sua rotina, ele pode estar reduzindo gordura visceral, o que é positivo para a sua saúde. Outro ponto que eu gostaria de convidar vocês também a refletir: quando a gente se olha no espelho, quando as pessoas nos veem na rua, elas não enxergam um número, mas elas enxergam sim uma silhueta. Então, ficar muitas vezes apegado a um número, a um percentual, isso pode não ser tão bom mentalmente falando, né? Psicologicamente falando. Isso pode levar a pessoa a ficar um pouco noiada com as coisas. Então, é muito mais interessante que a gente se apegue a um resultado de antes e depois, por exemplo, onde a gente vê uma melhora de composição física, uma melhora, uma mudança na silhueta, no qual a pessoa se sente melhor. Ela vê que, por exemplo, as roupas estão diminuindo, estão ficando mais folgadas. Então, todos esses pontos devem ser levados em consideração e não apenas um percentual, um valor subjetivo no qual a gente afere algumas dobras ou faz uma avaliação de bioimpedância e aquilo gera um valor. Mas o que realmente aquele valor representa na qualidade de vida dessa pessoa? Isso deve ser muito levado em consideração. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouquinho mais sobre avaliação física. Se você não me conhece meu trabalho ainda, eu lhe convido a ir lá no Instagram, @Bruno_Manteiro, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e já aproveitar e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!